Olá, galera, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Bruno, dando continuidade aos estudos da Lei 8457 de 92. Partiremos agora para o artigo número 61, que versa sobre as incompatibilidades. No caput, nós observaremos qual é essa vedação. Depois nós temos o parágrafo 1º que trata como que vamos resolver essas incompatibilidades, na hipótese de ser antes da posse ou depois da posse. Bom, trata o artigo número 61 que não poderá servir conjuntamente, essa palavra aqui é muito importante, conjuntamente, os magistrados, membros do Ministério Público e advogados, que entre si, então veja, magistrados da Justiça Militar, advogados e membros do Ministério Público da Justiça Militar, obviamente, que tenham entre si cônjuges, parentes de sangue, consanguíneos ou afins em linha reta, bem como também em linha colateral até o 3º grau, e os que tenham vínculo de adoção, né? Até porque a Constituição Federal também protege e assemelha esses indivíduos com vínculo de adoção. Bem, então a incompatibilidade e o que vai ser cobrado na sua prova é em relação ao grau de incompatibilidade, é até o 3º grau. Então, quando você observar a palavra incompatibilidade, incompatível, incompatibilidade, veja que a marca, o Tzinho da palavra incompatibilidade, remete a 3º grau. 3º grau, incompatibilidade, 3º grau, para você não esquecer. Como que vamos resolver esta incompatibilidade? Bem, ela será resolvida em duas formas. Se a incompatibilidade ela ocorrer antes da posse, então veja que percebeu ali que haja o vínculo, né, até o 3º grau antes da posse. Essa incompatibilidade ela será resolvida da seguinte maneira: contra o último nomeado ou contra o menos idoso, se as nomeações forem na mesma data. Bom, então veja que antes da posse eu tenha dois indivíduos que têm um vínculo de 2º grau. Se é antes da posse, se eles foram nomeados em datas diferentes, o último nomeado é aqui a resolução deste caso ocorrerá. Então veja, contra quem, em duas situações de nomeação em datas diferentes, que eu vou tornar incompatível? O último nomeado. Então vamos imaginar o seguinte: o A e o B. Esse foi nomeado em 1º de janeiro e o B em 2 de fevereiro. Esse aqui é o último nomeado, então a incompatibilidade estará nele. Se houver esses dois na mesma data, suponhamos que A e B foram nomeados no dia 1º de janeiro. O menos idoso é que será incompatível. O menos idoso ou o mais novo dentre eles, né? Mesmo que são sinônimos. Agora, se ocorrer depois da posse, contra quem lhe deu causa? Deu causa aqui a incompatibilidade. E contra o mais moderno, se a incompatibilidade for imputada a ambos. Veja, então, se for depois da posse, a incompatibilidade atingirá quem? Quem deu causa àquela incompatibilidade. Agora, se a incompatibilidade for imputada a ambos, portanto, os dois ali são situações de incompatibilidade, o mais moderno, lembra que o contrário de moderno é antigo. Então, se eu estou falando de moderno, o contrário é antiguidade. Eu não estou falando aqui de idade, eu estou falando na função. Então, o mais antigo, não, o mais moderno será o incompatível, tá? Permanecendo, então, na função, né? Vamos imaginar como membro do Ministério Público, ou magistrado, ou advogado, ali, o mais moderno. Aí vem o parágrafo 2º dizer o seguinte, especificamente sobre o advogado. Se essa incompatibilidade se der com o advogado, este deverá ser substituído. Este quem? O advogado. Então, se houver uma incompatibilidade com um advogado, este advogado será substituído. Ok?
Bacana. Então, o artigo 61, tratando sobre as incompatibilidades, o mais importante a ser observado aqui é o grau, que é até o terceiro grau. E lembre-se, Tzinho de incompatibilidade vinculado ao terceiro grau. Lembrando que no meu site está disponível o curso de questões, são 100 questões comentadas e inéditas sobre o Código de Ética, o Regimento Interno e a Lei 8457 de 92. Não perca a oportunidade, se dirija ao site e adquira o curso. Um grande abraço, bons estudos e até amanhã com mais análises da Lei 8457. Tchau, tchau.